Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Me chamo Fábio, sou professor do componente curricular arte aqui da Rede Municipal de Ensino de Pico. O tema da nossa aula, arte e pesquisa, vocês podem acompanhar no nosso livro didático na página 24. A gente vai trabalhar nessa aula as páginas 24, 25 e 26. E o livro nos traz, na página 24, o tema Arte e Pesquisa. Observe a imagem a seguir. Nós temos aqui a imagem, né? Nós temos uma tirinha do personagem Clóvis, de autoria do Paulo Stocker. Mais uma vez, o autor do livro retoma esse personagem, traz essa página, a tirinha, com 3 quadros, que nós podemos observar que o personagem Clóvis, ele está pintando de preto os quadros, pintou já 2 e está concluindo o seu 3º quadro pintando de preto. E podemos entender que as tirinhas, elas podem trazer uma linguagem textual falada ou não, né? Como é o caso aqui. Ele traz uma tirinha, mas não existe nenhum texto, nenhuma linguagem textual, nem utiliza balões para interagir melhor com o leitor. Então, vamos à leitura do que diz o texto sobre a pesquisa nos procedimentos técnicos e materialidades está presente na arte desde o momento em que o ser humano interessou-se em expressar manipulando materiais e articulando elementos de linguagem. As linhas, formas, cores, luminosidades e sombras expressam sobre uma superfície e o uso de papéis, telas, paredes, tintas, lápis, grafite, giz pastel são algumas das escolhas que cada artista, em seu tempo e lugar, fez para se expressar. Outra questão é o tema e a ideia expressa pelo artista. Então, o texto nos retoma que a pesquisa sempre esteve presente na arte, né? Que o artista ele se utiliza de diversos elementos da linguagem visual para construir suas artes. Esses elementos da linguagem visuais, como o texto traz, são as linhas, as formas, as cores, e as luminosidades e sombras são tidos como elementos da linguagem visual. Nessa mesma página, vocês têm uma atividade de 3 questões que vocês podem estar respondendo, respostas pessoais. Fica a sugestão de vocês responderem essa atividade para melhor complementarem os conhecimentos de vocês. A gente passa para o próximo slide, na página 25, a gente traz o subtítulo, as linhas e a forma da poesia visual, né? Nessa página, o autor traz um cartoon, como podemos observar aqui, o cartoon do Chico França, né? Que integra a obra impressa, livro, isto. Então, nesse cartoon, ele vai destacar também a questão dos elementos da linguagem visual que a gente viu no slide anterior. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente entender, compreender o que diz o texto. Observe a imagem criada por Chico França. Há contraste entre as cores branca e preto. Como o artista conseguiu esse efeito visual? Vamos explorar os elementos de linguagem, linha, forma e cor, para criar personagens e histórias. Crie linhas e formas, inventem personagens, ideias e situações. Há muitas maneiras de criar por meio de traçados e pinceladas. Então, o livro nos dá uma sugestão de criarmos, né, artes, desenhos, através dos elementos da linguagem visuais.
com foco em que elementos? Na linha, na forma e na cor. Então, ele nos motiva a fazer e a criar, trabalhando os elementos da linguagem visuais. Além desses elementos visuais, a arte também retoma, nos traz outros elementos visuais, como o ponto, como o volume, como a superfície. Então, esses elementos da linguagem visuais são trabalhados por alguns artistas, e quando se trata de pinceladas, os artistas do movimento impressionista, pós-impressionismo, trabalhavam as pinceladas, né, o pontilismo. Então, era uma das características dos artistas pós-impressionistas, que trabalhavam essas pinceladas, como Van Gogh, trabalhou muito pinceladas na obra Noites Estreladas, entre outros artistas. George Seurat também trabalhou muito o pontilismo, né, que é esses elementos da linguagem visual. Então, fica a sugestão de quando a gente for desenhar, fazer algum tipo de arte, a gente utilizar-se desses elementos de linguagem visual. Vamos para o nosso próximo slide. Na página 26, vocês podem encontrar essa imagem e tem como tema mundo, linguagem, sonoro, musical. Observe a imagem a seguir. Nós temos aqui a imagem a seguir, na página 26. O que representa essa imagem, né? Percebemos aqui que é um homem com diversos instrumentos musicais, né? Essa imagem, esse homem tem como tema o Homem Banda, é uma performance do ator e músico Mauro Brusa, né? É uma performance. Professor, o que é performance? Vamos entender o que é performance. Performance é um tipo de apresentação que geralmente acontece na rua, também acontece em alguns eventos, em exposições, em museus e galerias de arte. A performance, ela trabalha diversas linguagens artísticas, como a gente percebe aqui nessa performance, Homem-Banda, ele trabalhou tanto a linguagem teatral, que é a encenação, como a musical, que ele trabalha com alguns instrumentos musicais, e também, às vezes, trabalha-se a linguagem da dança. Então, interage essas três linguagens, teatro, música e dança, para se formar uma performance. Então, performance, no caso aqui, é uma performance sonora, do artista Mauro Brusa. Então, vocês podem estar fazendo uma leitura mais aprofundada aí na página 26 para entender com maior clareza o que vem ser essa performance e o que vem ser essa interação que o artista traz para o público. Ok? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Tenhamos uma ótima semana e até o próximo encontro.